entenderam o que é Libertadores. Simples assim. Melhor jogo do ano. Melhor jogo do ano até aqui, do Grêmio. Time compacto, time com vontade, aguerrido. Mesmo com um jogador a menos, que o Vila Sante foi expulso. Mas merecidamente, né? Tinha tomado um cartão amarelo antes e tudo mais, acabou chegando tarde na jogada e foi expulso. O adversário, um adversário difícil. Estudiantes é um adversário difícil, jogando em casa, torcida empurrando. Só que o Grêmio, velho, vou falar um negócio pra você. Eu tirava uma onda do Loirão, porque ela falava muito do Internacional, ela fala muito do Internacional, eu vou começar a falar do Grêmio, mas eu tô começando a torcer pro Grêmio de verdade, pai. Também não força a amizade, pai. Que isso não é verdade, vai não por cola. Vai por mim, depois de ontem, que jogo, mano do céu. Só deixa eu falar uma coisa, quem ouve o comentário do Denilson pensa assim, nossa, o Grêmio dominou a partida inteira. Não dominou não? O Grêmio teve a maior posse de bola, mais chances de gol, sufocou o adversário. Claro que não. O Grêmio jogou mal. Não é questão de jogar mal. Pela circunstância, Libertadores é garra, é raça, é batalha, é guerra. E o Grêmio tinha um jogador a menos, uma circunstância que estava sendo pressionado pelo adversário. E na única chance que teve, faz o gol. E 1-0, que valeu muito. Não acho que foi uma partida brilhante, mas em emoção, em garra, em entrega. O Renato vai, coloca o Gustavo, coloca o Nathan Fernandes e funciona. Eu vou ficar em silêncio mais um minutinho. Continua que tá gostosinho de te ouvir, vai. Não, é só isso. Acabou? Mas na tabela ele tá em que lugar no grupo? Calma, filha. Calma que agora... Calma. Já diria Argel Fux. Muita coisa vai acontecer nesse campeonato. Não é como começa, pai. Deram vida, hein? Então pra você, agora, já que você tá ao vivo, olha pra câmera e diga. Digo. O Grêmio será o campeão da Libertadores? O Grêmio não será o campeão da Libertadores, mas o Grêmio se classifica. Que pipoquinha! Eu acho que eu falei que o Flamengo seria campeão da Libertadores. Eu não posso mudar agora. Mas classifica. Depois de jogar a Copinha, ele foi um dos destaques do Grêmio. O Grêmio podia ter ido mais longe na Copinha. Era um time de muitos talentos, que jogava melhor do que vários que foram mais adiante. O Gustavo Nunes subiu, o Soteldo se machucou, ele virou titular e foi mantido até a final, mesmo com o Soteldo voltando. Voltou no banco, claro que depois ele recupera a posição, e isso é a ordem natural das coisas. Mas esses garotos já tinham alguma experiência, já tinham uma rodagem, já tinham um tempo de jogo. Então eles não foram assim, não saiu do nada a ideia de colocar os dois. Claro que tem o mérito de observar a situação do jogo, a possibilidade de contra-atacar num 10 contra 11. O Estudiantes se abriu demais, ficou com um zagueiro só no jogo. Mas eu acho que, em geral, conceitualmente, a coragem que ele tem e a facilidade que ele tem para colocar os garotos mesmo que vão surgindo, seja no Brasileiro, seja no Estadual, e agora na Libertadores ele tinha os dois prontos. E acho que o Grêmio ontem se defendeu muito melhor do que ele costuma fazer. Que é o grande problema do Grêmio do Renato, é se defender mal, desde o ano passado. O Galdino e o Soteldo ajudaram demais na recomposição. Pelos lados. Até para poder jogar com esse meio campo mais solto mesmo, de PP, Vila Sante e Cristaldo, precisava muito do trabalho tático do Soteldo e do Galdino. O Galdino se matou em campo ontem, assim, ele jogou muita bola, assim, com ela nos pés propriamente, e sem a bola também ajudou demais. A gente não viu os espaços que a gente costuma ver entre defesa e meio campo do Grêmio. O Soteldo fez um bom, principalmente o primeiro tempo. Tava jogando muito bem. Foi muito bom. Os dois, né? O Galdino mais até defensivamente, porque você precisava ter um quinto homem para ajudar. Todos os times precisam hoje entender quando é o momento de você colocar um quinto homem na linha de trás, e fazem isso de várias maneiras. A gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, em que isso tem sido um problema para o Corinthians, porque é o volante que baixa no meio dos zagueiros e o meio campo fica vazio. No Grêmio foi o ponta que foi se juntar à linha de quatro, como a gente vê em inúmeras situações, mas é raro ver uma dedicação o tempo todo, como a gente viu ontem. O próprio centroavante, o Galvão, que é um pouco criticado pela torcida do Grêmio. Muito. Ontem ele fez uma partida assim de guerreiro mesmo, assim, brigou com os zagueiros, mordendo provocou, o tempo inteiro. Deu porrada, tomou porrada, assim. Mordendo não é igual o Luiz Soares, né? Deu um bolão pro Soteldo no primeiro tempo, assim, o Soteldo passou um pouquinho da bola, senão já podia ter aberto o placar ali no primeiro tempo. Assim, foi uma atuação maiúscula do Grêmio ontem. E com isso, o Grêmio, ele segue na lanterna do grupo C, que o Huachipato tem 4 pontos, o Estudiantes tem 4 pontos, o Strongest tem 3 pontos, ganhou do Grêmio em La Paz, e o Grêmio chegou a 3 em 3 jogos. Então, assim, ele termina a rodada na lanterna, mas ele compensa o resultado estranho dele no grupo, que é a derrota em casa para o Huachipato. Perder para o Strongest em La Paz é algo esperado, perder uma eventual derrota para o Estudiantes não é nenhuma tragédia fora de casa. O resultado que ele tinha que compensar era a derrota em casa para o Huachipato, ele compensou ontem.
E assim, indo buscar um resultado que eu vou chamar de inesperado. O Estudiantes perdeu 3 dos últimos 15 jogos só que fez Tá na em casa. semifinal da Copa da Argentina contra o Boca, né? Da Libertadores. Ele só perdeu em Libertadores 3 dos últimos 15 jogos que fez em casa. Um para o Atlético Paranaense, quando o Furacão foi para a final, e agora para o Grêmio. E o outro foi lá atrás. Agora, em projeção de tabela, essa vitória ela ainda é ainda maior, por quê? Porque agora o Grêmio recebe o Estudiantes e o Strongest, que em tese são os adversários mais difíceis do grupo e que vão brigar com ele pelas 2 vagas. Eu não acredito que mesmo o Huachipato com essa pontuação vá se classificar, vai brigar por uma das 2 vagas. Então, assim, o Grêmio vai ter a vantagem de jogar em Porto Alegre contra os 2 adversários diretos nessa briga pela vaga, assim. Por isso que essa vitória ainda ela ficou maior, sabe, assim, pensando em projeção de tabela. Próximo talvez jogo é o Huachipato no Chile. Eu só ia dizer o seguinte, talvez por isso ele tenha feito as substituições mesmo com 10 contra 11. Sabendo disso, né? Porque na situação normal, né, se o Grêmio não tivesse tão desesperado na Libertadores, um empate claro, seria, né, fiquei com 10 contra 11. Até vou ontem proteger um um pouco empate, não mais. sei, pensando em classificação, um empate não seria de todo ruim. Era a Você conta, fazer que, um era a ponto em conta que 9, se fazia, Porque você né? precisaria fazer 3 vitórias para chegar a 10 depois. Mas é obrigação. Mas mas você assim, praticamente anula a chance de passar em primeiro. Claro. Né? Mas assim, o Huachipato é um time que, apesar de ter vencido o Grêmio em Porto Alegre, é um estádio pequeno, sem pressão, o gramado normalmente é muito bom lá. Assim, eu acho que o Grêmio, assim, em condições de ambiente, não vai ter problema nenhum para enfrentar o Huachipato, quem sabe até sair de lá com a vitória, sabe? Foi legal ver o Grêmio jogando para frente. Eu sei que tinha necessidade ontem dele jogar para frente. Mas, por exemplo, você pega o torneio de alto nível, a Liga dos Campeões, os visitantes atacam. Aqui a gente ainda é muito conservador quando joga como visitante. Na média, claro. Jogar Às vezes até como mandante. Muito fechadinho, por uma bola. Cara, o Grêmio foi pro jogo e o próximo é contra o Huachipato fora. Os visitantes ficam nesse setor lá em La Plata, que é praticamente fora do estádio. E aí puxadinho, né? Um puxadinho. Fizeram um puxadinho fora do estádio. Olha essa imagem dos gremistas comemorando o gol. É um puxadinho, você fica meio de lá de fora do estádio. Imagina a festa de quem foi a La Plata acompanhar essa vitória. É gostoso ganhar um jogo em casa, obviamente, mas esse é o jogo mais gostoso de todos, de você ganhar fora de casa, hostilizado, não hostilizados assim, no sentido do ambiente hostil, sem entrar nos crimes que às vezes são cometidos, como por exemplo o racismo. Esse é o puxadinho, ó. Isso é bizarro. Esse é o puxadinho. É numa esquina do campo, né? Cara, eu nunca fui, eu acho que nem deve dar pra ver o campo inteiro dali. Não. Né? É quase, ó, você não é bem-vindo. Exatamente. Né? Você não é bem-vindo, é o que tem para você. Por nós, vocês nem estariam aqui, mas já que tem que estar... É isso aí, você não é bem-vindo. Poderia ter uma placa, você não é bem-vindo, mas já que veio, fica aí. Fica aí. Eu li isso na imprensa argentina ontem, foi a terceira derrota nos últimos 15 jogos em Libertadores do Estudiantes como mandante. A gente vai agora a Porto Alegre conversar com o Rafael de Vério para saber como estão os cornetinhas. O Renato gosta de se referir aos críticos dele assim como os cornetinhas. E qual é a repercussão dessa vitória em La Plata? De Vério, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Tudo bem, Rizek? Em primeiro lugar, quero dizer que eu pedi para o pessoal trocar o canal ali atrás. Eles não trocaram e a alternativa foi esconder a televisão, tá? Tá bem, fez a sua parte, de Vério. E a parte do Grêmio ontem em La Plata, o que você conta pra gente, meu caro? Foi muito bem feita a parte do Grêmio. E o Renato, eu considero, estão resumindo quase perfeitamente. Essa é uma vitória do Renato, claro que é dos jogadores, mas é quase do Renato. Foto de 3 da tarde, só aparecia a escalação do Grêmio. Estava na Argentina, o Eduardo Gabardo, expôs a escalação do Grêmio, com o Galdino de titular, com o João Pedro Galvão, obviamente titular, com o PP no meio-campo, com o Jeromel e Kahneman, com o Fábio na lateral esquerda, e todas as escolhas do Renato estavam sendo criticadas. E não só por quem trabalha com o futebol, assim, no nosso caso, os cornetinhos, mas por torcida também. A gente via em rede social, tinha muita reclamação. E no fim das contas, as escolhas do Renato funcionaram perfeitamente, ou bem perto da perfeição, para usar a palavra do Renato. Inclusive, durante o jogo, o Jeromel sai machucado, quem entra é o Rodrigo Eli, que numa hierarquia de carinho, vamos dizer assim, da torcida do Grêmio, ele está em último lugar. Ele entrou... o Grêmio afastou o que precisava, o Grêmio transformou um estádio obviamente hostil, como a gente viu aí, num ambiente quase neutro, tranquilo, sem correr tantos riscos. Ele fez um primeiro tempo muito bom, podia ter vencido já no primeiro tempo. As escolhas do Renato, do Galdino, de manter o JP Galvão, enfim, todas elas funcionaram, e do PP, o PP fez uma das melhores partidas dele pelo Grêmio ontem, ocupando o espaço que a Ana falou há pouco, de não ter
aquele latifúndio todo que os times normalmente encontram contra o Grêmio não teve pela terceira vez seguida, e pela terceira vez seguida ele sai sem levar gol. Ele precisava de um contra-ataque depois que o Vilhaçante foi expulso. E o contra-ataque apareceu quando o Renato teve a coragem, vamos dizer assim, de certa forma, de trocar os dois jogadores que estavam jogando do lado do campo, que eram o Galdino e o Soteldo. O Soteldo acho que não fez uma partida muito boa, assim, no nível dos outros. E manteve as trocas de colocar os dois meninos, o Gustavo e o Natan, e eles acharem o contra-ataque que o Grêmio precisava, mesmo quando a gente está vendo aí a expulsão do Vilhaçante, quando o Grêmio tinha um jogador a menos. Todas as escolhas, até a troca do Cristaldo, que tinha acertado aquela bola na trave, e não do JP Galvão, por exemplo, para entrar um jogador para o lugar do Vilhaçante, todas elas funcionaram. O Renato viveu ontem mais uma das tantas noites iluminadas dele. Ontem foi uma especial. Eu tenho certeza que ele vai guardar com carinho. E hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a repercussão é obviamente essa, de que as escolhas do Renato, mesmo as que eram mais questionadas, todas funcionaram. Inclusive o gol que o Grêmio levou, que acabou anulado, e bem anulado por impedimento. O Grêmio agora vai acumular milhas, hein? Porque no próximo sábado ele visita o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então ele estava em La Plata, vai sábado para jogar em Salvador. E na outra quarta ele vai para o Chile, enfrentar o Huachipato. É a realidade dos nossos clubes. E na terça tem o Operário pela Copa do Brasil ainda. Como é que vai Fora de casa também. Ah, não, o Huachipato é depois, é só dia 8. Perdão. É só no dia 8 de maio. Mas é viagem também, né? É só no dia 8 de maio o Huachipato. Então tem um refresco aí pro Grêmio. Perdão. Ô, Divério, a gente criou um selo aqui no programa, Divério Amigos do Seleção. Pelo Cornetinha. Não. Ah. É que, assim, virou tão frequente racismo em jogo na América do Sul. É quase que um troféu para os torcedores, né? Eles se exibem como racistas, isso ganha a indignação do Brasil e eles ficam muito orgulhosos. Né? Repercute bem para eles, né? Então, como a gente mostra em toda a rodada, a gente achou que merecia um selo. E a gente vai estrear esse selo aqui e, infelizmente, vamos ter que rodá-lo com constância aqui no programa. A gente vai mostrar que ontem aconteceu também. Torcedores do Estudiantes, em gesto ou ato racista, imitando macaco na arquibancada. Então, cada vez que tiver um torcedor praticando um ato racista, ele vai estar ao lado desse selo aqui no Seleção. Ato racista, né? Aí você pode imprimir, já que você tem orgulho de ser um racista, a gente está chamando o seu ato do que ele merece ser chamado. A cada vez que aparecer isso no estádio sul-americano, a gente vai colocar esse carimbo de ato racista. Ontem, pelo menos 2 flagrados se mostraram assim em La Plata.